Estamos de volta! Gente, o verão agora parece que vai ficar. Embora as madrugadas ainda não esfriadinho, mas Ponta Grossa é normal isso. Mas o verão veio, o sol está forte. E dá impressão, não sei se a gente ouve falar tanto em aquecimento global e coisa e tal, mas dá a impressão que o sol está mais quente. E ontem até eu estava conversando com umas pessoas que estavam lá na chácara, foram lá conversar, e eu estava falando para eles assim, nossa, eu nunca tive problema com pernilongo, essas coisas de me morder, essas memórias não dá nada, mas agora eu falei, esse pernilongo estou com alguma coisa diferente, porque até tá dando até coceira quando eles mordem. Então, quer dizer, não que esteja diferente, mas alguma coisa vai acontecendo. E nós temos que ter alguns cuidados básicos, principalmente com a pele, e até porque é muito fácil as pessoas se exporem mais, o sol tá assim, as pessoas ficarem mais tempo, até com menos roupa, porque está calor e tal, e aí vem o tal do câncer de pele. Mas vamos falar a respeito de tudo isso com a nossa querida Magena. Que nome bonito, Magena? Obrigada. Magena Pachinic. Pachinic. Magena é nome junto ou não? Não, é nome polonês. Não é polonês? Meu pai é polonês. Ah, é? Origem polonesa. Ficou bem bonito o nome. E até com o sobrenome combinou. Pois é. A Magena é dermatologista. O contato dela daqui a pouco vai estar aí na sua tela. O verão é mais complicado um pouco, não é assim? Porque até as pessoas ficam com menos roupa, expõem mais partes do corpo no sol, né? E como é que funciona isso? No verão, geralmente, as pessoas abusam mais. Né? Os programas nossos, em relação a ser um país tropical, já envolvem praia, piscina, o próprio inseto, né? O próprio pernilongo, essa época tem mais mesmo, então ataca muito essas alergias. Alguns grupos de paciente acabam sofrendo mais, né? Paciente mais alérgico, a criançada. É porque o pernilongo tem isso, né? Assim, tem pessoas que já fica uma bolinha, né? E daí a pessoa coça. Dependendo né? da pessoa, uma picada vira assim, aquela monte de lesão, ou no local, aquelas lesões bem inchadas, doloridas, pela reação alérgica da picada mesmo, né? Aí o ideal, lógico, é tentar evitar a picada, uso de repelentes. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Não. Porque o próprio repelente, assim, eu vejo lá, porque lá, como eu te falei, lá agora está tendo bastante pernilongos. Me parece que esse ano está tendo mais, não sei se é impressão minha, ou se eles estão me mordendo mais, não sei. Mas eu uso o repelente, mas assim, o repelente diz lá, dura 5 horas, normalmente, mas não dura. Não dura porque daqui a pouco você vai deitar, alguma coisa assim, você já sente que eles parecem que estão mais próximos de você. Então se passa aquele outro, põe aquele da tomada, ou põe aquele de espirrar, mas eles parecem que eles estão mais fortes. Às vezes ele acaba criando resistência ao veneno, né? O repelente mais potente que tem é a base de icaridina, que ele tem uma duração um pouco maior, mas sempre tem que respeitar o rótulo do fabricante, porque repelente acaba sendo tóxico também. Então, cuidado com a faixa etária, com o paciente. E com crianças a criança também, né? A criança, o idoso. Seria melhor, então, aquele de tomada, será não? Para dormir, a gente nunca recomenda passar o repelente. É sempre o ambiente, né? Então, tela. O ideal dura no verão, né? Você tem que fechar o ambiente final do dia, porque o inseto vem atraído pela luz. Mas o repelente para dormir não é recomendado. Mas poderia ser aquele de spray daí? Daí ou Ou o da de parede, tomada. ou de parede ou qual spray. seria, assim, não sei, qual seria o menos tóxico? O de parede ou é O meio de parede igual? é mais elétrico, né? Então, assim, acho que menos tóxico, né? Tem lugares que às vezes tem animal de estimação também, então o veneno tem que ter muito cuidado. Aí Porque tem pessoas assim, eu sei que tem pessoas que fazem assim. Eles fecham todo o quarto e passam aquilo lá. Só que até uma dor de cabeça na pessoa. Porque daí, assim, até não entra logo, mas aquele coisa fica, porque passa muito. E daí o animal também sente mais até, né? O veneno tem que ter muito cuidado. Às vezes até no rótulo vem bem certo. O esquema correto de aplicação no ambiente, tempo que às vezes a pessoa tem que evitar entrar no ambiente. Mas a pessoa não lê, né? Tem que arejar muitas vezes. A pessoa né? não lê, já percebeu que a pessoa não lê? É pra música. Mas ela não esquece de ler ali, porque o fabricante, lógico, ele tem os seus cuidados, ele coloca nos seus produtos, óbvio. E no geral, lógico, não vai dar maiores problemas, mas tem grupos de pacientes mais sensíveis. E aí que acontecem as intoxicações, né? E na questão do sol, por exemplo, assim, que cuidados a gente deve ter em relação a esse sol forte aí? Que sabemos dos horários que as pessoas também não respeitam. Pois é, o duro, assim, eu comento com meus pacientes, a gente que não mora em litoral, agora o pessoal quer tirar o atraso. Aí vai pra praia uma semana e quer ficar todos os dias, o dia inteiro. Aí torra, queima, depois fora o envelhecimento que essa pele vai ter. Né? A gente Que é uma pele que morre, não é? Sim, câncer de pele, todo o risco tem desse dano agudo também. Então, o cuidado que a gente fala, respeita o horário da exposição ao sol,
né? Depois ali das 11 da manhã, antes das 3 da tarde, evita ficar ali na praia, na piscina, vai fazer outra coisa. Mas você já né? notou isso? Não sei se você repara, você deve reparar. Eu reparo muito isso quando eu vou pra praia. Eu tenho um amigo meu que tem casa lá, a gente fica lá. Então, eu já não gosto muito de sol mesmo, sabe? Então, já assim, foge. eu já fujo do sol. E fujo da areia também. Aham. Então, assim, eu vou pra praia depois das 5 horas da tarde, que daí a gente vai assim no barzinho tomar, e daí eu vou entrar um pouco na água. Aproveitar o pôr do sol. Mas eu fico olhando, eu fico assustado. 11 horas, vai... As pessoas chegam. Vai vindo aquele povo com cadeira, com tudo, e com criança. E tudo. Eu fico assustado pelas crianças. Sim. E traz criança, e traz marmita, e traz galinha, frango com farofa e tudo. E a gente fica reparando assim, segue aqueles grupos que ficam na sacada, e aqueles grupos ficam, parece que eles vão... Assim, é bem no horário que não pode. Que eles vão das 3 horas da tarde, eles começam a vir embora. Pra almoçar. Pra almoçar. Mas que loucura é essa que passa na cabeça das pessoas, será? O maior problema é que, assim, essa fase, que muitas vezes são adultos jovens, com as crianças pequenas, você sente, às vezes, aquela queimadura do sol, sofre um pouquinho aqueles dias, a pele ardida, mas passa, a pele recupera, né? Fica uma sardinha ou outra de lembrança. O duro é com o tempo. Então, o sol ele provoca um dano cumulativo e essas agudizações, essas queimaduras, pioram o dano. Então, quando a pessoa for perceber o dano, ele já foi, ele já aconteceu. Não recupera esse dano. Difícil recuperar. A gente fala grosseiramente mais desse envelhecimento, a pele vai ficando manchada. O problema maior, lógico, é o câncer, né? Mas então quer dizer assim, o que dá para eu me entender que você falou é assim, a pessoa com são esses adultos jovens e tal, como a pele recupera mais fácil, eles não percebem esse acúmulo, é isso? Daí você vai conversar com um paciente mais novo, quem não quer tá com a pele bronzeada, né? Aquela pele dourada do sol, bonita. Então a pessoa Mas queima, pode ter pele bronzeada, dourada do sol, com um horário mais tarde? Só que demora mais. Né? Sim, demora mais. E as pessoas às vezes não têm esse tempo para exposição. Então a pessoa fica uma semana na praia, ela quer torrar no sol. Então o grande problema é esse, assim, a pessoa não se programar na exposição. No começo, assim, o paciente mais jovem não vai sentir. Quando tiver com seus 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, aquela pele envelhecida, aquela pele manchada. Aí ela começa a se mostrar isso, ela começa a aparecer na pessoa isso. Aos poucos. Assim, seria assim, por exemplo, duas pessoas com 40 anos. Uma que não tomou cuidado com o sol e outra que não tomou. Então, as duas com 40 anos, então essa que não tomou cuidado tem uma aparência mais velha, é isso? Com certeza. A gente nota muito aqui na região também, a descendência europeia é muito grande. O pessoal tem muito também que trabalha em zona rural. Se você olhar a pele do pessoal, é muito mais envelhecida, né? É um sol que não é o sol do lazer, né? É o sol do trabalho. E você olha pessoas de 30 anos, você acha que tem uns 60, né? Então o sol judia muito. O envelhecimento, lógico, é o primeiro que vai te incomodar. Mas a gente tem preocupação mais com o câncer de pele. Mas o câncer de pele, assim, somente pela essa exposição, assim que as pessoas... O mais comum, sim. É a da exposição. Mas tem genética também, tem casos... E assim, por exemplo, eu sempre ouço falar que a pessoa tem que fazer o autoexame, como faz de mama e coisa e tal, no próprio corpo, a questão das manchas. Mas uma pele, por exemplo, eu que sou branco, se aparece uma mancha, é mais fácil de detectar. Agora, a pessoa bronzeada, é mais difícil de detectar ou não? Ou a mancha é diferente? E, na verdade, assim, quando a pessoa tem muita lesão do sol, né, tem paciente que tem várias sardas, pintas... Qual é a lesão suspeita? O paciente sozinho não vai perceber. Então, pelo menos uma vez por ano, a ida ao dermatologista é fundamental. O olho clínico do médico é diferente. A gente tem recurso para examinar o paciente. Mas assim, você diz assim, e nesse caso específico ao dermatologista, que é o médico especializado e tal, esse caso para as pessoas que veem mancha no seu corpo, ou todo mundo tem que ir? O ideal, assim, esse paciente que tem uma pele mais clara, que já abusou mais do sol, procurar como uma consulta preventiva. Mas detectando alguma mancha ou não? A dificuldade é essa. Às vezes, lógico, você vai ter na pele alguma ferida que não cicatriza, a pinta com aspecto diferente, mas muitas vezes chega no consultório o paciente querendo mostrar uma lesão determinada. E a gente, ao exame, percebe que aquela lesão não é o problema, é a outra que ele não viu. Né? Tem as áreas, assim, as costas... áreas assim que às vezes o paciente de mais idade, no pé, não examina. O pé ninguém vê, né? Não, couro cabeludo. Então, no consultório, a gente vai olhar o paciente inteiro.
Tem muito paciente de mais idade que às vezes chega com lesões grosseiras nas costas, mas são lesões assintomáticas, o paciente não vê. Dói, e não tem um companheiro que veja. Né? Não, passa despercebido, a gente e não questiona. Tem dor também, né? Não. Ah, quanto tempo tem a lesão? Nem sabe. Então, a ferida, assim, tem que ter muito cuidado. O câncer de pele, ele pode ser uma ferida que não cicatriza. O paciente sempre vem contando uma história, eu achava que era uma espinha. Né? Então, assim, se assemelha, às vezes, a outras lesões benignas. Na dúvida, procura o dermatologista. Agora, quem tem muita pinta, não sabe o que é, o que não é. Então, tem que olhar uma a uma das lesões. O acompanhamento acaba sendo pelo menos anual, né? E assim, ele, por exemplo, é que nem, por exemplo, que falam do câncer de mama, câncer de próstata e tal, que detectado, assim, em tempo, ele cura. Sim. Esse tempo seria esse 1 ano, mais ou menos, assim? É 1 ano, é um tempo de... É que, felizmente, o câncer mais comum que a gente tem na pele, que é esse câncer do sol, é o carcinoma, que a gente chama. Ele é um câncer que, na imensa maioria dos casos, fica restrito na pele. Essa ferida que não cicatriza. Então, quando você tira a lesão, o paciente está curado. Não demanda um tratamento complementar, uma quimioterapia, por exemplo. O câncer de pele mais agressivo, que é o melanoma, que é um dos que mais mata no país, aí ele tem toda essa rapidez do diagnóstico. Ah, ele é rápido. E ele pode fazer metástase. E ele é rápido para desenvolver. Sim. Às vezes sim. Às vezes o paciente chega com uma pinta pequena, quando vê já está espalhado. Então, assim, tem vários tipos de câncer de pele. Felizmente, o mais comum é mais tranquilo. A gente tem mais receio do melanoma, que é esse que parece a pinta. Essa pinta mais assimétrica, com várias cores. E pode pegar paciente já com 20 e poucos anos. Porque ele pega a genética também da pessoa. Histórico familiar conta. Então, não é brincadeira. São vários fatores, né? então. São. A pele, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Eu falo para os pacientes, às vezes, né, o paciente não tem o hábito desse autoexame. Como a gente fala muito da mulher com a mama, olhar a pele. Parece bobeira, mas as pessoas não olham a pele. Olha a pele, olha o vão dos dedos, olha o pé, olha a sola. Tem um companheiro em casa, olha as costas. Na dúvida, é melhor chegar no consultório e a gente falar, ó, não é nada. É isso. Do que você falar, por que você não veio antes? A pessoa diz, mas eu vou gastar 200 reais, 300 reais na consulta. Eu falei, mas criatura, é melhor você chegar lá e gastar 200, 300 e o médico dizer que você não tem nada. Que bom. Do que você ficar na dúvida. Ou então ter e não ir porque, eu vou gastar 200 reais que eu acho que eu não tenho nada. Não é? É que nem o seguro. Você paga o seguro, mas Deus queira que você nunca use ele. Lógico, é o tipo de coisa que você não quer usar. E é complicado. A gente sabe que o câncer, assim, é uma doença que pode ter uma repercussão bem drástica. E mexe muito com a pessoa, né? Quando a gente fala do melanoma, é bem complicado. Então, é um baque para a pessoa, sim. né? E às vezes o tratamento judia muito, né? Quando chega nessa fase, o tratamento complementar do câncer, assim, ele mexe com toda a família. E às vezes por bobeira de não ter ido antes, as pessoas têm muito medo do médico, têm medo do que a gente vai falar. Ai, Deus o livre se eu chegar lá e falar que eu tenho que fazer uma cirurgia. Mas que bom que tem o recurso. Né? A gente ainda enfrenta muito assim, essa falta de informação. Sei, né? Que é a barreira para a pessoa não ir. Eu escuto muita gente dizer, eu não vou no médico, eu não quero ouvir que vai ele me achar diga. Doença. Daí eu digo, turma, mas é melhor você saber de tratar? Não, prefere não. E é o que a gente fala, agora no verão que a gente vê, que a gente tem muito assim, o mau hábito com o sol. Né? Então, assim, a gente sabe que existe essa relação direta da exposição solar. A alimentação com também influencia nesse período de verão, não? Na verdade, para a qualidade da pele, sim, como um todo, um equilíbrio. Né? Pele mais oleosa, pele mais acneica, alimentação mais gordurosa vai refletir. Essa fase do ano o pessoal abusa mais das frituras, bebida alcoólica. Então, às vezes, a pele fica um pouquinho mais oleosa. Né? E a pessoa também nessa época, assim, mesmo quem vai na praia ou quem não vai, até por o próprio horário de verão, mais calor, a pessoa costuma ir nos bares, fazer happy hour e comer muito calabresa, costela gorda, essa coisa com chopp, essa coisa e tal, que também acaba dando um prejuízo. Assim, não vai criar um câncer por isso, com certeza. Mas a pele fica com uma qualidade pior. Agora, no sentido assim, eu acho que... como é que é tão... tem pergunta aí que a Samantha falou de telespectador, é isso? Júnior. Talvez algumas a gente já esteja meio respondido, né? A gente fala mais assim a questão do sol, lógico, câncer de pele, mas é em geral esse envelhecimento da pele. Então, o filtro solar é um produto que tem que ser usado desde a infância, a partir dos 6 meses. Não só no verão, né? Todos os dias, mesmo ambiente assim fechado, se a gente fala luz aqui também pega. Se a gente fala em envelhecimento da pele, a luz é tão ruim quanto.
né? Lógico, não é cancerígena, mas ela prejudica. Então, o filtro é todo dia. Hoje tem uma gama enorme, assim, várias marcas, cosméticas bem bacanas. Pelo menos para o uso na face, daí corporal, lógico. Os filtros mais populares, a gente fala que se enquadram bem. Mas tem filtro com base, toque seco, hidratante. Tem um monte. E tem uns que já vem com vitaminas, né, para a própria pele e tal. Você acaba hidratando tua pele e protegendo do sol já. Hoje né? eu acho assim, não tem desculpa. Né? Não. É hábito, é tipo de hábito que a gente não nasce com ele. E quando a gente é criança, adolescente, lógico, a gente não vai criando. É mais os pais que às vezes têm que forçar um pouquinho, criar esse costume. Mas acho que tem coisas assim que a gente tem que se forçar. Né? Como a gente fala da alimentação, alimentação saudável não é assim, já de escola que a gente tem. É um hábito seu que você cria. E a alimentação, tanto, por exemplo, eu não saio de casa sem perfume, sem protetor solar, parece que eu tô pelado. Eu, às vezes, chego no carro e digo, nossa, não vai e volta. É que você cria o hábito. Eu tenho que me perfumar, passar um vidro e passar um protetor. Você cria o hábito, você sente falta. Sente falta. E a própria questão da alimentação, que a gente estava falando até no intervalo, antes de começar, a alimentação, assim, de fruta, verdura e coisas mais saudáveis, ela não é... A pessoa demora um pouco para se adaptar a ela, quem não tem esse hábito. Porque ela não é, assim... Ela é saudável e tal, mas a outra coisa gordurosa, fritura, essas coisas... Mais automática. Ela é mais apetitosa. Também. Não é? Ela é mais, assim, você sente mais falta mas do pastel. pastel. Mas você vai numa reunião de amigos, assim, ninguém vai te servir uma salada, né? Você vai servir sempre um petisco mais, assim, gorduroso. Mas o dia a dia, né, tem que ter esse equilíbrio, não adianta, é tudo. Vai refletir como um todo. Na pele também. Tem vários pacientes que vêm contando, a gente está tratando pele oleosa, eu também estou melhorando minha alimentação, como a minha pele mudou. A gente vê isso na prática clínica, que dá a diferença. E essa mudança, assim, por exemplo, tem um tempo, mais ou menos, para fazer esse efeito que você falou aí ou não? Demora. Isso que às vezes eu já falo para as pacientes, olha, a pele é rotina, é o dia a dia, porque desmotiva. É igual a atividade física. Até você ver um resultado legal... Demora. É uma mudança gradativa, você vai notando. Não é assim de uma semana. Não, eu falo que às vezes é ano, né? Pra melhorar bem. E a pessoa daí não vê, ela diz, não vou mais seguir, esse traço não tá dando efeito. É isso mais ou menos, né? Sim, infelizmente sim. E é um conjunto de cuidados, né? Toda essa questão de creme, filtro solar, que é o carro-chefe mesmo, e às vezes procedimentos que a gente vai indicando no consultório para ter melhores resultados. Nem sempre o creme sozinho vai dar conta. E aí a pessoa fica frustrada com o resultado do tratamento. É igual a pessoa fazer cirurgia bariátrica e depois dali um mês está tomando 2 litros de Coca-Cola e comendo um boi. Não adianta nada. Começa a se tentar se adaptar ao tamanho do estômago, né? Também não é. Temos mais aí, Júnior? A radiação que deixa a pele bronzeada é a mesma que causa câncer de pele? É isso? Tem vários tipos de luz que a gente fala, né? Tem a luz visível, hoje tem se falado muito nos trabalhos recentes da luz azul, que é o que pega mais o LED, né? Está sendo mais estudado agora o malefício dessa luz. E tem a radiação ultravioleta, né? Agora, desculpe, deixa eu cortar um pouquinho você. Essa luz azul, agora estou querendo esse assunto. Eu ouvi falar mesmo desse negócio da luz azul, mas não estou muito inteirado. A luz azul, ela é mesmo, assim, uma luz mais agressiva? Está comprovado isso ou não? Não que ela seja mais agressiva. O que tem se mostrado é que tem uma faixa da luz azul que é benéfica, e uma faixa que vai contribuir para esse envelhecimento que a gente está falando. Então, assim, existe todo um trabalho que a gente faz de fotoproteção com o filtro, né, o creme ali, o protetor solar convencional, e existe o fotoprotetor oral, esse antioxidante oral, que vai ajudar a pele a ficar mais resistente. Paciente que sofre mais com o sol, que tem doenças que são pioradas, desde esteticamente falando, manchas, pele muito sensível, ou até lúpus, né, doença que é mais assim, pela fotossensibilidade, existem essas cápsulas. E o que eles têm visto também que não adianta você barrar toda essa luz. Tem o lado bom, né? Então tem todo um equilíbrio. É uma faixa, né, que vai desde a radiação infravermelha, a luz ultravioleta, tem todo esse espectro da luz. Tem a parte que é mais nociva, né? Então a gente fala muito da radiação ultravioleta. A ultravioleta B sempre foi colocada mais como a cancerígena, que é aquele horário do almoço, né? Aquele sol ardido. Certo. A ultravioleta A, que é mais o dia inteiro, ela sempre foi colocada mais como a luz assim, esse espectro do sol do envelhecimento da pele. Mas, lógico, ela também tem a sua contribuição com o câncer. Porque daí então, basicamente, porque as pessoas confundem um pouco, elas dizem, tem que ficar pelo menos 5, 10 minutos no sol por causa da produção da vitamina D. Pois é. Só que aí a pessoa
Daí, só que a pessoa, me parece que é assim, né? A pessoa que vai ficar nesse período, não precisa ficar no período forte e não tem que usar o bloqueador. Daí não é assim que funciona? Então, a dificuldade que tem, isso é tema até de congresso, né? Como você orientar o paciente que precisa, que está fazendo uma reposição de vitamina D, se vocês ficam o tempo inteiro pedindo para usar protetor solar. Pois é, daí o que a gente tem como recomendação? O paciente não usa filtro solar regularmente, mesmo a gente pedindo. Mal e mal usa no rosto e olha lá. Então, ele vai ter pele exposta ao sol para a vitamina D. Então, assim, a recomendação é use filtro, independente. Se a tua vitamina D está baixa, né, porque tem paciente que toma sem critério. A gente tem que dosar, porque a vitamina D ela não é eliminada na urina. Quando em excesso, ela é tóxica também. Então, fez exame de rotina, a vitamina D está baixa, aí você vai suplementar. Porque que horas ficar no sol? A dificuldade é essa. Com toda essa questão também de aquecimento, camada de ozônio que tem lá seus buracos, qual é o momento e quanto tempo o paciente tem que ficar no sol? Porque a vitamina D, para ela ser ativada, a gente tem a forma inativa. Você tem que ficar vermelho no sol. Não é o solzinho das 8 da manhã. Eu achei que era o solzinho de 10 minutos da manhã. Não é o solzinho do nenê que está passeando, é o solzinho do meio-dia. Ah, esse é o sol para ativar a vitamina D. E daí, D. como que você vai orientar um paciente que você, assim, demorou tanto tempo para criar aquele hábito do filtro. Aí você diz, agora para que você tem que ficar dentro do sol do meio-dia. Então, se por acaso, que tem paciente, assim, que é muito engraçada essa questão da vitamina D. Tem paciente que nem se expõe tanto e a vitamina D é redondinha. E tem paciente, assim, que fica exposto e a vitamina D é baixa o tempo inteiro. Tem toda essa questão de metabolismo. De metabolismo aí também, tem que repor, não adianta. A gente dá graças a Deus quando usa filtro certinho, que é a minoria, infelizmente. Que é a minoria mesmo. É muito raro. É difícil. E é muito raro, e é muito raro quem usa no inverno também, né? Sim, a maioria, assim... Usa no verão. O que a gente escuta muito. Eu não pego sol. A gente ignora esse sol do dia a dia, né? A gente só pensa no sol como lazer, exposição. Né? E não é isso. Só que você pega sol, sai do carro, você vai numa loja, entra em algum lugar, você sempre pega sol. Então, bom, vamos ver mais uma então? Mormaço queima? Queima mais que o sol. Nossa, mormaço queima, né? Mormaço é terrível. O sol tá lá, o sol tá lá. Mas parece que o mormaço queima mais, não parece? Porque a pessoa não passa o protetor e vai lá caminhar na praia, né? O sol tá lá igual. Fica um sol camuflado, né? Um sol meio escondido nesse mormaço, né? E esse mormaço engana mesmo. Então vamos lá, então cuidado com o mormaço. Vamos mais uma. Uso de maquiagem na praia ou piscina é contraindicado? É complicado porque muitas vezes essa maquiagem não vai ter proteção adequada e pode deixar a pele manchada. Como a gente estava falando do filtro, hoje a maioria dos laboratórios tem o filtro com cor, né, com cosmética bacana, proteção adequada. Então o ideal, assim, são aquelas bases que já vem com o protetor, né? Já tem. Então, assim, o ideal seria usar um filtro já com esse tonalizante, já une o útil ao agradável, já ajuda a paciente a disfarçar pequenas imperfeições, vai fazer mais bagunça na hora que for secar, vai sujar a toalha, né? Porque é base. Mas a proteção é mais adequada do que usar uma maquiagem. E já tem esses produtos que não saem na água? Teoricamente, eles dizem que não sai na água, mas lógico, uma parcela sai, né? Então, que nem entrou na água, que diz reaplica. Tem uns bloqueadores, protetor que diz que não sai na água, mas sai. Alguns têm uma resistência maior. Mas a gente não confia. Entrou na água, suou demais, reaplica o filtro. E fora isso, a aplicação do filtro seria de quanto em quanto tempo? Se passa de manhã, ele dura até meio-dia? Olha, no dia a dia, que você não fica assim suando tanto, se expondo tanto, passou de manhã, dá uma retocada na hora do almoço, tá ótimo. O filtro tem uma duração boa. Agora, quando você tá mais nesse programa da praia, aí de 3 em 3 horas, aí mais assim, porque daí a pessoa passa também uma vez e acha que tá protegida pro resto da vida, né? Também tem esse cuidado. Vamos lá? Mais uma, Júnior, tem? Tenho alergia ao uso de protetor solar. Existe outra forma de proteger a pele? Na verdade, usando o protetor solar, né? Mas ela, como tem alergia, marcas. Pois ela tem que procurar o dermatologista para orientar. A gente tem o porque filtro físico, dá para fazer a manipulação de protetor também, não dá? Também, mas o ideal é o filtro pronto, né? Porque você consegue ter essa comprovação do fator de proteção, desse FPS. Existe toda uma tecnologia para você aferir se aquele FPS está adequado. Mas hoje existe o filtro físico, esse filtro mineral que chama,
que é um filtro que ele não tem... Os componentes são diferentes, né? Então, não, é outra maneira de você bloquear a radiação, em geral, para esse paciente que tem alergia ao filtro convencional. Ah, então olha aí, ó, você que tem Mas alergia tem tem que procurar opção, essa tem. opção aí, sim. Porque é preferível você procurar um dermatologista, no caso, e buscar essa solução do que você ficar, não usar, até pelo próprio problema da alergia, né? Vamos lá, Júnior? Quais são as substâncias ideais para tratar a pele de quem exagerou no sol? Ai, eu acho que isso não tem mais jeito. Aí que tá. Depende muito se a gente está falando desse exagero agudo da queimadura solar ou realmente esse processo todo crônico. Eu acho que deve ser esse processo meio crônico, pelo que deu a entender a pergunta. Então, na verdade, o cuidado tem que ser esse acompanhamento periódico com o dermatologista, começar a usar esse protetor solar se ele não está sendo a rotina, para evitar dano futuro. E a gente começa cuidado com o dia a dia, com os cremes, mas em geral essa pele danificada já vai merecer algo a mais. Ela tem o processo dela, assim, o que estragou não volta, mas evita estragar mais, é isso? Na verdade, sim, tem uma parcela do dano que é revertida. Revertida. Né? Mas muitas Mas vezes não 100%. o revertimento daí seria através dos lasers, que existem Sim, muitos em lasers, geral, é isso? Em geral, aí é o laser Que é para vai ativar entrar. as camadas mais profundas daí, é isso? Sim. Então vamos lá. Pode ser feito algo caseiro para proteger e cuidar da pele? Não, Não. não Mas recomendamos. Não recomenda? Mas As assim, misturas caseiras, a gente vê cada coisa. eu me assusto com mistura caseira pro sol. As pessoas põem beterraba. Antes acho que era pior, né? Coca-Cola com manteiga. Mas acho que hoje em Coca-Cola com dia, manteiga deve ser fritar um bife. hoje em dia, assim, a gente não vê tanto, né? O pessoal que abusa usa bronzeador mesmo, né? Mas Qual a mistura diferença que tem entre caseira- bloqueador, bronzeador e protetor? Na verdade, assim, o bronzeador, existe muito esse ativador do bronzeado, que às vezes até tem um FPS adequado. Mas, em geral, o bronzeador ele tem aquele fator baixo, fator 4, 8, aquela enganada, né? A gente não recomenda. O ideal é sempre fator 30 para cima. A diferença do bloqueador é essa questão de ser físico ou químico. Então, o filtro solar, o protetor solar em geral, ele é um filtro químico. São vários ativos que vão filtrar essa radiação do sol em radiações menos nocivas para a pele. Ele filtra, o raio ele passa, mas degradado. O bloqueador seria o filtro físico, ele bloqueia, né? Então a radiação chegaria na pele e voltaria. É mais o filtro do bebê, o filtro da criança, que é aquele filtro grosso, ruim de espalhar. Cosmeticamente, geralmente, pior. Ou esse filtro mineral, que é um filtro que geralmente tem um custo mais alto, mas é para aquele perfil de paciente da questão, né? Um paciente que não tolera outros protetores, fazer o quê? Existe esse filtro físico que faz esse papel do bloqueio da radiação. Então, bronzeador, na verdade, a gente nem recomenda mesmo, né? A gente recomenda mais a parte da proteção, sempre acima do 30 para cima, assim, FPS 30, 50, 60. Ah, mas a minha pele não vai queimar. A ideia realmente é essa, né? Que não queime mesmo. Agora, você falou um negócio, agora eu me lembrei aqui de não existe nada, mas tem pessoas que fazem aquela coisa do pepino, de pôr pepino na pele, de fazer aquele creme de abacate e passar na pele. Isso não é uma coisa que a pessoa faz e não adianta, ou ela adianta alguma coisa isso? Na verdade, as receitas caseiras, existem muitas frutas, né, legumes que o pessoal usa com efeito calmante. Isso. Tem vários produtos que têm essa ação. É que hoje tem tanta coisa pronta, mais direcionada, E o receitas... custo também dessa coisa pronta é até mais em conta que fazer em casa. Sim, às É vezes que as faz uma pessoas, que nem essa pessoa que bagunça. perguntou, deve ser para a pessoa que gosta, porque assim, eu conheço pessoas que preferem fazer suas coisas em casa. Então eu sei de alguns cremes que fazem esse creme para pele, não sei se realmente cuida ou não, que tem um negócio de abacate e põe dentro óleo de não sei o quê, de amendoim, de semente, aí mistura com não sei o quê e põe na pele. Tem fica... bastante coisa assim que a gente vê que é bacana para a pele, para a hidratação do cabelo. É. O receio é que às vezes o pessoal acaba fazendo umas misturas assim que podem realmente machucar a pele, queimar a pele. Então, que ter como a muito gente não cuidado. sabe, como a gente não sabe exatamente qual receita caseira que a pessoa está pensando, a gente não vai recomendar, não vai indicar. O ideal é o produto que já foi feito, né, que tem todo um estudo por trás para ser usado para aquele tipo de pele. E hoje tem tanta coisa bacana. E assim, não quer dizer o produto por ser mais caro, mais barato, que ele tem... Ai, porque é caro, é melhor do que o barato. Não, Às vezes não. Às vezes o barato, ele supre todos o que o outro caro dá e até melhor às vezes.
não é? Tem que ver bem certo a indicação para aquele tipo de pele, né? Nem sempre realmente o mais caro vai ser melhor, né? Tem toda uma gama de produtos ali. Procurar o profissional dermatologista mais para essa orientação. Às vezes as pessoas vêm usando cremes caros, mas assim, não é a melhor opção para você. Né? Na verdade, assim, a gente não está falando do creme caro, barato, assim, não. O que é melhor para a pele. Vamos lá, tem mais uma aí, Júnior? Meu filho usou protetor no rosto e ficou no sol. Sua pele ficou avermelhada e causa coceira. Por que isso aconteceu? Pode ser tanta coisa, né? Assim, usou, reaplicou, quanto tempo ficou no sol, que filtro estava sendo usado. Pode ser uma alergia também que tenha, também, né? Por estar da lógico, coceira, não. É complicado, assim, que a gente não sabe qual que é a faixa etária desse paciente, que filtro estava sendo usado. Às vezes, criança, a gente ainda não recomenda filtro adulto, né? Tem um filtro específico do paciente nessa faixa etária até 12 anos, até pela questão desses componentes da fórmula. Usou, reaplicou, que horas que estava no sol, é uma vermelhidão irritativa, foi uma queimadura, é uma alergia ao filtro. Tem que realmente cuidar e levar para alguém... Cuidar, né? E às vezes a criança está lá e brinca na areia, são vários fatores. assim, ela mesma esfrega. É complicado, né? Na época da praia, em geral, é bem difícil mesmo. Acabou? Então, gente, ó, veja bem, tudo o que nós falamos aqui, as dicas que a Magena deu, assim, não é uma consulta, não leve isso como uma consulta, mas levem no sentido de observar, de ter mais cuidado. Eu sempre digo assim, ó, sabe, eu sou meio avesso a algumas coisas, assim, eu sou contrário a algumas coisas. Por exemplo, assim, as pessoas dizem que têm que dormir 8 horas, eu durmo 3, 4, tenho que tomar 3 litros d'água, eu não tomo água. Eu sei que de repente eu seja errado, mas assim, eu aprendi depois de tanto fazer entrevista com médicos, dermatologistas e coisa e tal, e todo mundo dizia, tem que tomar. Aí encontrei um médico que dizia, não, você consegue ouvir teu corpo. Se o teu corpo pede água, você toma. Se ele não pede, você não força ele a tomar. Se você sente fome, quando o teu corpo pede. Então, eu consegui ouvir meu corpo. Só que as pessoas têm que ter esse cuidado da prevenção. Lógico. Que é o que você falou da questão do bloqueador e tudo, de ter esse costume. E, claro, que nem nós tivemos aí a questão das alergias e tudo, se você passa um produto e, de repente, ele dá coceira ou tem bolinha e tal, é uma coisa que o teu organismo não deve ter aceitado, né? Então está na hora de buscar. E questão das manchas, principalmente as manchas que aparecem no verão. Então, eu tenho sarda e a sarda. Não, mas de repente tem uma que é diferente. Tem que tomar esse cuidado e, claro, na dúvida, não faça nada na dúvida. Não passe Coca-Cola com manteiga, não passe beterraba com azeite, não passe nada dessas coisas. E vá procurar um dermatologista. O número tá o número dela aí no ar, Júnior? Da Magena, 33018880, é isso. Ó. Qualquer contato, você liga lá. Às vezes, meus queridos, é preferível parar um pouco o nosso corre-corre e ver isso, assim, para a gente também sair da dúvida. Querida, obrigado, viu? Foi muito bacana a sua entrevista. Eu gostei muito. Obrigado. 2 minutos a gente volta.